Boa noite, amigos da TV Santa Cecília. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV. Hoje uma edição gravada, nossa primeira exibição no feriado, hoje, dia 8 de setembro, dia da nossa padroeira Nossa Senhora de Monte Serrat, feriado aqui na cidade de Santos. E estaremos, durante a próxima uma hora, debatendo temas de interesse do comércio, da sociedade, enfim. Seja bem-vindo ao programa CDL TV. Hoje, como a edição é gravada, teremos apenas a participação pelo WhatsApp, que é o 13 997829970. 13 997829970. No decorrer do programa, teremos a participação do médico patologista, Dr. Ricardo Camilo de Almeida, e as perguntas que forem enviadas para o WhatsApp serão repassadas ao nosso convidado, enfim, perguntas aos nossos participantes aqui na mesa, não só a mim, como ao comentarista Nicolau Albeide, que está aqui ao meu lado, presidente da CDL Santos Praia. Repassaremos, responderemos por e-mail posteriormente. Está aí o WhatsApp para você participar também, o 997829970, no dia de festa para a cidade. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Zé. Boa noite, doutor Ricardo. Então, um dia de festa aí para a cidade, né? Nossa Senhora do Monte Serrat, estamos aí comemorando após o feriado de 7 de setembro. E realmente a cidade é a segunda data, né, mais importante da cidade, porque temos aí no dia 26 de janeiro, né, que é o dia da fundação. Exatamente. E hoje é o dia da nossa padroeira. Então, boa noite a todos aí e espero que tenham aproveitado e curtido aí esse feriado, o pessoal da cidade de Santos. Ok. Ô, Nicolau, a CDL Santos Praia, que é representativa de mais de 1.200 lojistas nas áreas da Orla de Santos, áreas contíguas e muito mais, dos shoppings, enfim, representa uma gama de lojistas, é claro, nós estamos aqui representando a grandeza do comércio de Santos, a importância de Santos para a economia. Então, vamos aproveitar nesse primeiro bloco e falar diretamente com o nosso filiado, né, o lojista filiado, associado à Câmara de Dirigentes Lojistas, né, associado, na verdade, é o termo correto, não é? Que ao longo deste mês, ao longo do ano, mas especialmente ao longo do último mês de agosto, várias gestões foram feitas, várias reuniões. Queria que você fizesse um balanço para o pessoal de casa, conhecer também mais as atividades da CDL e principalmente os lojistas associados. As ações da CDL são constantemente com a prefeitura, né? Porque eu acho que a prefeitura é o que interage bem com a cidade e a cidade tem que estar arrumada, né? O principal que nós conversamos sempre com o secretário Russo, que é a zeladoria, né? Que ele é a Secretaria de Obras, ele cuida da zeladoria da cidade. E as novidades que nós temos aí é que logo após o feriado agora, eles irão pavimentar a Avenida Ana Costa. Eu acho que muita gente estava reivindicando isso, algumas outras vias também parecem vão ser repavimentadas. Estamos esperando aí, aguardando ansiosamente o pessoal do Boulevard aí da Otto Feliciano, o término da reforma que está prometido. Ali, né, Nicolau? Tiveram alguns atrasos em função de chuva, parece que a Sabesp também fez uma obra demorada lá de infraestrutura, né, de troca de saneamento, de esgoto e encanamento, e deu um atraso. E agora o engenheiro Nilson, que é o subsecretário, me prometeu que entregaria o Boulevard até o dia 15 de setembro. Então, acredito aí que mais uma semana já estaremos aí com o Boulevard pronto, a banca de jornal será retirada dali, voltará para a Avenida Ana Costa, toda repaginada, com uma banca de alvenaria. E temos aí conversado também em relação à manutenção ali dos jardins da Avenida Ana Costa. Vocês podem observar que já tem ali infelizmente tiveram que colocar de novo a tela impedindo que as pessoas pisem no jardim ali na Ana Costa. Foi um pedido da CDL ao prefeito, diretamente ao prefeito. Aqui no programa, já tinha sido feito, fortalecido aqui no programa quando a participação do Paulo Alexandre Barbosa. Mas isso é um pedido por quê? Porque, infelizmente, as pessoas pisam no jardim, prejudicam a beleza, né, que aquilo ficou, um jardim bonito e fica aquele caminho, aquela marcação. E também é bem inseguro para quem atravessa ali, porque as pessoas têm que entender que atravessar na faixa de segurança é uma segurança para o motorista e muito mais para o pedestre. É verdade. Que não está sujeito, atravessando o semáforo, não está sujeito a atropelamento nem nada. E temos aí também na Ana Costa, com a repavimentação, a repintura da faixa viva,
Muita gente questionou em relação àquela faixa viva de frente ao Pátio Que Poranga, foi uma aquisição foi um pedido lá da CDL da Santos CDL. Praia insistentemente ao Isso presidente mesmo. da CT, né, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Insistimos e conseguimos, com o presidente da CT, aquela faixa viva. E muita gente questionou por que não está escrito faixa viva, por que não estava pintado, que estava meio apagado. Isso é Era temporário, né? exatamente É temporário. por causa da pavimentação da Avenida La Costa, que vai acontecer agora. Após a repavimentação da La Costa, ela será pintada conforme é o padrão. Faixa viva e com aquele tipo de... É uma tinta, né, que parece uma massa, e que ela é meio saliente até que vai ser pintada. Então, e temos conversado também bastante com outros departamentos da Prefeitura em relação a facilitar a parte de licitação. Conversamos com a Prefeitura recentemente no estímulo de que a Prefeitura compre das empresas daqui de Santos. Então, de que forma que isso foi feito? Porque isso aí é um pregão eletrônico. É licitação. É uma licitação. qualificação, não é claro que por força da lei, a Prefeitura não pode... É obrigado a seguir um padrão, né? Existe um padrão de concorrência pelo menor preço. Então, o que a Prefeitura fez? Fez até um curso ali na Associação Comercial, e a CDL também está disponível para o comerciante que estiver nos assistindo, para que procure a CDL para que nós possamos ensinar como participar de um pregão eletrônico, como participar de uma licitação. Então, isso é importante para que a Prefeitura... para que o comerciante de Santos possa vender para a Prefeitura. E vendendo para a Prefeitura tem interesse de comprar de empresas daqui de Santos. Porque para eles também é interessante, viu, Zé? Porque para eles é interessante porque na parte o dinheiro fica aqui, é óbvio que movimenta por aqui, e também movimenta a economia da cidade e também na parte de garantia, dependendo do produto que eles vendam. Porque qualquer problema de garantia com aquele produto que foi vendido, é óbvio que a empresa sendo de Santos, eles têm um contato mais imediato, um contato mais rápido. Porque às vezes ganha uma empresa lá de Manaus, lá de Maceió, e aí eles têm dificuldades também com o contato, o remanejamento, a troca daquele produto que foi vendido dentro do período de garantia. Então, também interessa para que eles vendam para empresas daqui de Santos. Bom, nós tivemos a oportunidade de receber o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, aqui no programa CDL TV, e ele anunciou, a exemplo do que aconteceu no Festival do Café, no Centro Histórico de Santos, que foi um festival muito bem sucedido, foi um grande sucesso de público, de organização, e já havia uma conversa de algum tempo, né, também com os lojistas do Gonzaga. A CDL encampou essa conversa junto com o secretário de Turismo, Luiz Dias Guimarães. Isso. E já temos novidades, né, Nicolau? Temos novidades aí concretas. Um evento, assim como o prefeito mencionou, ele trouxe à tona esse entendimento, e agora teremos já um evento no mês de outubro. Mês de outubro estamos aí formatando ainda o evento, que vai se chamar, já tem um nome, Gonzalegria, né? Que já temos até o logo no nosso site. Quem quiser acessar para dar uma olhada, que vai ser dia 10, dia 11 de outubro, e o feriado dia 12, né, cai numa segunda-feira. Vai ser um evento que será feito com todo o comércio. Todas as lojas vão entrar em promoção, pelo menos com um produto ou dois produtos, dependendo da loja, de todo o Gonzaga, e faremos eventos. Esses eventos serão feitos com brinquedos, com tobogãs, distribuição de pipocas, e ainda mais coisas que irão surgir. Aí vamos divulgar aqui. Iremos divulgar à medida ao longo até outubro. E faremos um programa especial para divulgar o Gonzalegria. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, participa conosco o nosso convidado, Dr. Ricardo Camilo de Almeida, especialista em patologia. A saúde é a pauta principal do programa CDL TV, que volta já, é rapidinho. Muito bem, de volta com o programa CDL TV aqui na TV Santa Cecília, agradecendo a sua audiência. Programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, projeto do setor de comunicação da CDL Santos Praia, que é exibido toda terça-feira das 18 às 19 horas aqui na TV Santa Cecília. Temos nossas reprises semanais, toda quinta-feira às 18 horas e todos os sábados às 11h30 da manhã. É um prazer tê-lo na nossa audiência. Continua comigo o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, que vai continuar debatendo conosco ao longo do programa, e agora com a participação também do nosso convidado, especialista em patologia
pela USP, o especialista em anatomopatologia, Dr. Ricardo Camilo de Almeida, que eu aproveito para cumprimentar. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, Zé. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. O doutor Ricardo já esteve conosco em outras oportunidades, já temos um diálogo com ele, não é, Nicolau? E sempre bacana a gente abordar os aspectos da saúde. Né? Muito interessante. Hoje um programa que nós fizemos foi de bastante repercussão. Em outra emissora, enfim. Em outra emissora, mas teve muita repercussão, muitas pessoas me perguntaram. Muito interessante o assunto. Eu acho que o telespectador deve ficar atento porque realmente é um assunto bem diferenciado e muito interessante. Ô, doutor Ricardo, mais uma vez agradecendo a sua presença, eu queria que, brevemente, o senhor explicasse a sua especialidade, que é da anatomopatologia. Creio que o público, em geral, tem mais conhecimento dos procedimentos da patologia clínica. Qual é a diferença entre as duas áreas? Isso é muito importante, a sua colocação. A anatomopatologia, ela é um nicho da medicina que estuda o tecido, a célula e a parte molecular. Então, toda vez que se faz uma biópsia, que se tira um fragmento, que se precisa estabelecer o que está acometendo no tecido, esse material é mandado para análise. E diferente da patologia clínica, onde basicamente equipamentos fazem a análise e a interpretação é feita pelo médico, na verdade a anatomopatologia, todo o processo tem que ser supervisionado pelo médico, não há um equipamento que faça, e daí a dificuldade. Então, um tecido que, por exemplo, para uma pessoa idosa é considerado normal, se aquele mesmo tecido com aquelas características for achado numa pessoa jovem, aquilo pode ser interpretado como sendo uma patologia, às vezes grave, às vezes até um tipo de neoplasia. Então, no Brasil ainda tem uma dificuldade, ainda por ser uma especialidade relativamente jovem aqui no meio, basicamente do meio para frente do século passado, então mais ou menos da década de 40 para cá, que realmente ganhou força, e a população ainda não conhece. Então, quem determina se aquela lesão suspeita, a imagem, então a mulher vai fazer uma mamografia e percebe um nódulo, quem vai determinar se aquele nódulo de fato é um câncer ou se não é através da biópsia que é interpretado pelo médico patologista. No caso, no ramo da anatomopatologia. No ramo da anatomopatologia. E a patologia clínica, para traduzir assim, patologia claro, clínica... nós não podemos até entrar no campo científico, como o senhor pode explicar. O pessoal de casa, simplesmente a patologia clínica, em termos de procedimentos, são os exames que a gente faz de sangue, de urina, exatamente. Enfim, os exames mais usuais. Né? A patologia clínica, ela detecta como é que está o funcionamento. O meu é estático, o deles é dinâmico. Então, como é que está o hormônio? Como é que estão os níveis de determinado parâmetro? Então, por exemplo, será que aquele paciente tem um ácido úrico muito alto? Então, dosa no sangue. Isso é patologia clínica. O meu é quando você tira um fragmento ou faz uma raspagem, como, por exemplo, o Papa Nicolau, ou faz qualquer tipo de procedimento em que se tira tecido ou célula, eu analiso. E também o relacionado a isso, como, por exemplo, que aquela vez o Nicolau foi até bem incisivo, na pergunta, em relação ao câncer de mama, uma análise molecular, como a que foi feita pela Angelina Jolie. Então, para saber se esse tecido realmente guarda uma mutação hereditária, ou seja, que ganhou da mãe, do pai, e aí desenvolveu. O procedimento dela, no caso, nossos telespectadores que não teve a oportunidade de ver, segundo patologistas, foi bem acertado, né, doutor? Exatamente, porque ela tinha essa mutação, ela guardava esse potencial de desenvolver cânceres agressivos e, na verdade, o que ela fez foi, logo no começo, quando se detectou essa grande possibilidade, já pequenas alterações, ela decidiu retirar e aí, antes de desenvolver a doença, né? Porque muita gente achou aquilo uma aberração, né? Muita gente achou que ela tinha sido excessivamente, até surgiram algumas piadas aí em Facebook, verdade. de ter arrancado os dentes, né? Em função disso, mas me parece que foi uma decisão bem acertada. Na verdade, do ponto de vista anatomopatológico, foi acertado. Mas é óbvio que não deve se ver só um prisma. É que, veja, ela para ela... Familiar, né? Ela tem um histórico familiar. Para ela, às vezes psicologicamente, como ela lidaria com
Ela decidiu. Às vezes tem outras pessoas que lidariam de outra forma. Então, veja, é apenas um prisma. Do ponto de vista da minha especialidade, o que ela fez foi correto. Bom, e dentro dessas explicações, fica aí registrada a importância, no caso até das neoplasias, enfim, essas investigações aí da anatopatologia, que é a importância do diagnóstico precoce, né? Fundamental, né? Perfeito. A minha especialidade, ela ganhou força junto com a conscientização da população de que o quanto antes se detectar uma doença, mais simples é o tratamento e maior a possibilidade daquilo causar menos malefício. No caso do homem, doutor, em relação é muito recorrente a acontecer com o homem, né, o problema da próstata, né, o câncer de próstata. Existe uma antecipação desse tipo de prognóstico? Porque o PSA, ele vai direto. O PSA é um exame de patologia clínica que ele dá um sentido. Então, ele fala, olha, preste atenção, isso pode estar acontecendo. Ele aumenta em diversas situações. Então, por exemplo, se o homem tiver com uma prostatite, que é a inflamação da próstata, também aumenta o PSA. Se ele tiver o hábito de andar de bicicleta e no trepidar, aquilo pode bicicleta, moto, né? Moto pode também causar pequenas elevações. Mas veja, quando essa elevação é muito alta, dentro do parâmetro, do que se espera dentro do normal, então se acredita que a chance de ser câncer é importante. Aí, na seguinte, ou um pouco antes, o médico faz o toque, o urologista, e com esses dois parâmetros, PSA alto e o toque suspeito, é feita a biópsia. E essa biópsia, ela tem que mapear toda a próstata. Existe uma frase recorrente, vamos dizer assim, existe um costume de se dizer que todo homem irá ter câncer de próstata. Isso aí é verdadeiro? Verdadeiro. Se todos nós vivêssemos até 100 anos, nós teríamos. A probabilidade é mais de 90%. Se fosse para apostar, apostaria em todos. Qual é a razão? Ou as razões? Na verdade, ou a longevidade também levou o homem a isso? O que acontece é o seguinte, a própria próstata, ela produz, o produto dela é basicamente o que nutre o espermatozoide até chegar na vagina e depois aí permitir a fecundação. Então, esse material que ela produz é relativamente tóxico para a própria célula. E daí, esse material, ao longo do tempo, tendo contato, acaba gerando essas alterações. Mas veja, aí vem um ponto muito importante. Se a frase está correta, todos nós, se vivêssemos até 100 anos, teríamos câncer de próstata, esse câncer não mata, porque ele é um câncer indolente, ele não vai dar maiores repercussões. O problema é quando esse câncer surge em homens jovens. 50 anos. 50, 60, porque aí dá metástase. O problema não é o problema é quando que ele surge. E assim, veja, quanto mais recente, a probabilidade dele ter uma característica mais agressiva e gerar o que o pessoal popularmente chama de espalhamento, que em termo médico é metástase, quando ele toma outros órgãos, aí sim que é o risco. E o que eu ia dizer, hoje a biópsia é muito mais acessível, daí o acesso, esse maior número de pacientes, porque hoje fazer uma biópsia de próstata é um procedimento muito mais simples do que era antigamente. Por exame de sangue? Não. É feito por ultrassom acoplado uma agulha e aquilo tira um fragmento. Mas antigamente esse material era obtido de uma forma muito traumática. Então tem aquela barreira de homens que não aceitam toque, não aceitam fazer biópsia, e isso é pedir... Cultural, né? É pedir para aquilo ser mais grave. Então, inclusive, quando eu faço o exame, eu levo flores para o meu médico. É verdade. Esse exame ele faz sempre, né? Eu faço sempre. Bom, agora em termos de evolução da ciência para essa prevenção, que é desejável, que é a detecção de forma precoce desse tipo de tumor, enfim, que possa se desenvolver. E geralmente o prognóstico é muito ruim quando chega a um certo ponto, né? A ciência evoluiu bastante, né, doutor? A anatomia patológica foi nos Estados Unidos, ela é considerada a especialidade que mais evoluiu num curto espaço de tempo. Veja, não sei se os telespectadores já ouviram falar da vacina do câncer,
Isso daí o que que é? Parece uma coisa mítica, né? Uma vacina. Uma Na coisa verdade, assim, que nunca vai existir. não, né? na verdade, o que ocorre é que o termo, ele, na verdade, quer dizer o seguinte, você fazer uma terapia direcionada àquele paciente, daí o termo vacina, porque vai direcionado a uma enfermidade. Então, o que ocorre? O paciente tira uma amostra daquele tecido, é feita análises moleculares sobre aquele tecido, caracterizando o que aquela célula responde ou não responde. De forma a que os procedimentos, tanto de químio, basicamente de quimioterapia, sejam direcionados, evitando aquela montoeira de alterações como vômitos, indisposição, queda de cabelo. Então, a vacina do câncer, o que é? É a terapia-alvo. E isso tudo parte da base da amostra do tecido. E essa obtenção da amostra está cada vez mais simples, menos invasiva, para vocês verem. Aqui no Brasil, a punção aspirativa começou há pouco tempo. Pouco tempo na medicina, assim, 50 anos para cá. E o que que é isso? Você coloca uma agulha muito fina, aspira a célula e consegue determinar se aquilo é câncer ou não é, se aquilo vai responder a determinada quimioterapia ou não vai, se o paciente precisa operar ou não precisa. Isso tudo... E quando a gente fala em retirar um fragmento, nós imaginamos tirar um pedaço, mas na realidade é microscópico, né? Na verdade, tem duas formas. Uma é esse fragmento ser muito pequeno, quase microscópico. E outro é aspirar a célula, que é a punção aspirativa. Que é menor ainda. É menor ainda, aí é só questão celular. O próprio exame de Papa Nicolau, o que ele é? É uma raspagem das células. E no caso da punção aspirativa por agulha fina, ela também pode retirar amostras de tecidos também? Não, na Ou é verdade... indicado só para células, Não. só para exame celular? Na verdade, o que vem é uma microbiópsia, é por isso que o Nicolau estava certo. A punção aspirativa, ela tira um fragmento extremamente pequeno. Para vocês, como comparação, o diâmetro da agulha é 0,3 milímetros. É uma coisa tão pequena que às vezes fica difícil até de ver. E está muito difundida a punção aspirativa, né? Olha, isso no estado de São Paulo, praticamente todas as principais cidades, Santos, São Paulo, Ribeirão, Campinas, Sorocaba, todas essas cidades têm profissionais que fazem punção aspirativa. Bom, mas tem um detalhe que até a nossa produtora Larissa Moraes relembrou. Parece que esse exame de punção, ele não não é disponível na rede pública pelo SUS. Isso foi uma boa... Foi bem lembrado pela nossa produtora. Uma boa lembrança. De fato, o serviço público carece de acompanhar esses procedimentos menos invasivos. Até pouco tempo atrás, a população daqui de Santos tinha acesso, mas era um tanto limitado. Até onde eu saiba, agora as pessoas que precisam desse tipo de exame são direcionadas para hospitais de referência, tanto em São Paulo como no ABC. Aqui em Santos, aqui na Baixada, que eu saiba, o Guilherme Álvaro não faz, e as clínicas vinculadas ao SUS, pelo que eu pude obter de informação, apenas a AFIP, que é a empresa responsável aqui pela medicina de Santos, que está fazendo mais assim, com uma lista de espera monstruosa. É complicado, né? Você não ter acesso a esse tipo de tratamento em Só uma larga pergunta, escala, né, Nicolau? só uma pergunta curiosa que eu gostaria que você esclarecesse. Papa Nicolau. Todo mundo fica achando que o nome Papa Nicolau é o pai de alguém, né? é um papa que era meu xará, né? O pai de alguém, é Papa Nicolau, é verdade. Parece que não é isso. Não. Isso daí, Todo mundo deve lhe perguntar. É verdade, isso, né, Nicolau? tem muitas histórias Não engraçadas. que você não entenda da matéria, né? Já perguntaram tanta coisa. Eu acho que é o Papa, que era um Papa. Né? Isso, esse daí é mais engraçado, na minha opinião, que era um Papa chamado Nicolau, que Isso. dizia, não tem nada a ver. É um médico grego, radicado nos Estados Unidos, chamado Georgios Papanikolaou. Ele observou que não precisava tirar um pedaço do tecido da mulher, do colo, e sim só raspar. Isso daí revolucionou. Mas é um médico e o nome é homenagem o nome a dele ele. É interessante, né? Exatamente. Bom, agora, doutor Ricardo, então, dentro dessa questão, para analisar o material também tem muita evolução também, né? Por exemplo, que nem o senhor me falou em outra oportunidade sobre a citologia no meio líquido.
Isso é para você fazer uma avaliação da célula, É. você deixa ela no meio líquido, numa suspensão, e consegue ter um diagnóstico bem preciso, já associado à punção aspirativa, que pelo que a gente entendeu, né, Nicolau, ficou claro que é um processo muito menos invasivo e indolor. É isso mesmo. Veja, a citologia em meio líquido, ela tem um grande diferencial. Quando você raspa ou aspira qualquer tipo de material, você precisa colocar numa lâmina. E essa colocação, às vezes, não é adequada. Então, isso chama artefato, ou seja, um viés. Se a pessoa, às vezes, mesmo sabendo, pode errar. Na hora que você coloca no líquido, acaba-se esse viés porque esse líquido depois é processado de forma automatizada e as lâminas saem padronizadas, de forma com que tanto a preservação seja ideal, como a produção das lâminas também são ideais, da mesma forma que o processamento do tecido. Daí a primeira grande vantagem da citologia em meio líquido sobre os outros, sobre a citologia convencional. Agora, tem ainda um a mais, porque essa citologia em meio líquido permite as análises moleculares que eu estava comentando. Um exemplo bem prático. A mulher faz o exame de Papa Nicolau e tem uma suspeita de HPV. Esse HPV, ele pode apenas infectar, mas não manifestar-se no tecido. Ou seja, ela tem o HPV, mas esse HPV não causa alteração do tecido. O vírus. O vírus HPV, que chama papiloma vírus humano, ele está presente, mas ele não está manifesto. Veja, na citologia convencional, não se dá para determinar isso, porque só se vê a alteração da célula. Já na citologia em meio líquido, eu consigo fazer um exame chamado reação de cadeia de polimerase, que é o famoso PCR, e determinar se lá existe o vírus. Então, esse exame, em muitos lugares, é utilizado como uma triagem para se saber se a paciente pode ou não tomar até a vacina do HPV. Veja, se a paciente é virgem, a indicação é perfeita e por isso que as campanhas objetivam mulheres virgens. Mas veja, se a mulher não tem o HPV, não teve contato, não há por que não usar. Também pode ser aplicado. E aí fica a critério do ginecologista conversar com ela para ver essa viabilidade. Bom, queria colocar algumas coisas, queria também convidar o Nicolau a debater, porque, por exemplo, existe uma corrente, em primeiro lugar, em termos gerais, de culturas, como alguns lugares da Europa, que eles rejeitam a vacina. Acho que a vacina faz mal para a saúde. Em vez de causar um bem, causa um mal. E a outra questão é sobre justamente a vacinação do HPV, porque me parece que na segunda fase da vacinação promovida pelo Ministério da Saúde, muitas meninas deixaram de comparecer, porque algumas tiveram algum tipo de reação. Queria que o senhor comentasse sobre... Só gostaria de Pois acrescentar, só gostaria de acrescentar o que o Zé falou. Pois não. É o esclarecimento de HPV, porque às vezes alguns telespectadores não exatamente, sabem o que exatamente. significa Então o HPV. vou começar pelo correto, Nicolau. vai ficar bem mais Nicolau, claro. ele vai no cerne. Exatamente. Tem que tomar cuidado. O que acontece? O que é HPV? É o papiloma vírus humano. Esse vírus, ele tem o tropismo por mucosas. Basicamente, ele foi descrito no aparelho genital. Então, ele pode acometer o colo uterino, a vagina, que é a parede, e a vulva, que é a parte externa. Também o pênis, mucosa oral e aí todo o esôfago. Então, veja, HPV é um vírus, então, que ele tem o tropismo pelas mucosas. E esse vírus, ele se torna perigoso porque ele induz a mutação, ou seja, uma mudança da célula, de forma com que ela assume características de proliferação anômala, ou seja, sem controle. E isso é o que define o câncer. A definição básica de câncer é você ter uma célula que prolifera de forma anômala. Deformação da célula. Na verdade, o que deforma... Ela deformou a célula. Na verdade, ela não chega a deformar, muitas vezes, o pessoal pensa que fica um monstrengo. Não é isso, basicamente. O que atrapalha Mudou as características. muda a maquinaria de funcionamento. Então, uma célula ela pode ser muito semelhante ao tecido normal, como, por exemplo, o carcinoma espinocelular, que dá na pele, também é o principal indutor, o HPV, causa esse câncer nas mucosas, que ele, às vezes, é muito semelhante ao tecido
normal. Só que o que ele ocorre? Ele cresce. Então, o risco do HPV é porque ele afeta a maquinaria da célula de forma a ela crescer de forma anômala. E isso é o câncer. Então, o HPV, o risco dele é levar o câncer. Bom, definido isso, e definido que esse vírus ele ataca a mucosa, eu vou agora para a questão do Zé. Só também acrescentando, que isso já é de Lógico. conhecimento, que é o homem que transmite o HPV por falta de higiene, enfim. Boa colocação, No pênis, Zé. ele que transmite para a mulher. Ele é o principal. A mulher pode transmitir para o homem, mas basicamente sempre o veículo, a maior parte das vezes, é o homem transmitindo para a mulher. Então, como médico, como cientista, como é que o senhor vê essa questão de algumas culturas não aceitarem a vacina como método eficiente Então eu para vou prevenir começar, doenças? vou chegar lá e vou começar antes falando dos homens. Uhum. Por incrível que pareça, o Brasil é o segundo país, só perde para a Índia em câncer de pênis. E basicamente é por falta de higiene. Veja, é um órgão externo e o homem não lava, não se cuida, não vai no urologista. Se você perguntar na rua quantos jovens abaixo de 30 anos foram no urologista, vai ser uma raridade. Quase Agora, nenhum, né? se você perguntar para as mulheres abaixo de 30 anos quantas foram num ginecologista, eu acho que você não vai encontrar uma que não foi. Na muito sua então, grande maioria. muito Veja, raro. precisa ter essa conscientização. Começou com o Novembro Azul, tinha o Outubro Rosa para o câncer de mama, e depois virou Saúde da Mulher e logo na sequência surgiu o Novembro Azul. Vou chegar agora, saindo desse não. preâmbulo, chego na vacina. A palavra está com o senhor, doutor. A palavra é sua. Chegando, o que acontece? O tabu da vacina ocorre porque a vacina ela tem que ter um princípio. Esse princípio pode ser um fragmento, um pedaço do agente ou agente propriamente dito, só que não infectante. O que é isso? Ele não transmite. É o chamado vírus vivo atenuado. Então, ele está lá, ele tem toda a forma, mas ele não causa doença. Só que cada organismo responde de um jeito. E às vezes tem vacinas que causam alterações. Às vezes nem é o próprio agente, é o meio que produz a vacina, onde a vacina se torna estável, é que causa agente. Por exemplo, febre amarela, quem tem alergia ao ovo não é recomendado, porque a albumina é o vetor, é o meio aonde se usa para inocular. No HPV, acaba tendo alguns episódios de reações, às vezes mais brandas, às vezes mais intensas, chegando até casos de internação. Mas o que ocorre na sequência disso não é permanente nem é grave. Então, veja, na relação custo-benefício, vou tratar a minha população feminina diminuindo a quantidade de cânceres e quantidade de procedimentos complexos para tratar, versus os episódios de reação. Veja, não vale a pena. É muito acertada a política pública de vacinação para todas as mulheres. Na Inglaterra já começaram até os meninos, só que vem a resistência. E veja, existem até correntes nos Estados Unidos e em outros países que não dão vacina nenhuma, que falam, olha, não precisa dar vacina. Só que veja, eu acho que isso é uma falta de cultura, de viver em sociedade, porque um caso de sarampo, um só. Pode transmitir para vários. Veja, a pessoa, eu não sei até que ponto. É um caso semelhante, desculpe, doutor, me interromper, é um caso semelhante de alguns países que não têm o problema da dengue e aqui no Brasil nós temos o problema de que não se consegue resolver. Né? Eu acho que faz 20 anos que nós voltamos com esse surto de dengue aqui no Brasil e até hoje, em 20 anos, só tem piorado. Você não acha isso? Verdade. Em função de um caso que foi disseminando e criou... É verdade. Conseguiu, no começo do século XIX, final do século XIX, meio do século XIX. Conseguiu praticamente acabar com a dengue, né? E depois ela volta porque o vetor estava no meio 20 anos. E aí voltou. Essa colocação é muito importante. Só para eu terminar, fazendo o link com o que Fique à vontade. o Nicolau colocou, eu acho que existem países até que colocam multa, porque, veja, a pessoa tem todo o direito de negar para si.
mas veja, na hora que coloca em risco toda a população, eu acho que aí... É um potencial transmissor. E né? veja, as meninas não tomarem essa segunda dose, eu acho que é muito ruim, porque elas não ficam nem protegidas e nem foram expostas a um agente que, na verdade, vai ficar inócuo, não vai ter uma consequência. Vai falar, mas tomei uma, é suficiente. Não, precisa tomar as 3 doses, igual da hepatite, são 3 doses, para que haja a produção de anticorpos para proteção, senão não Mas adianta num nada. país, né, doutor, fazendo uma crítica aqui, infelizmente, né, infeliz ao nosso país, num país, como o senhor mesmo disse, que somos o segundo do mundo em maior número de câncer de pênis por falta de higiene, é lamentável, né? Mas eu agradeço esse essa tipo de pesquisa é eu agradeço a lamentável oportunidade porque num país que tem esse tipo de Mas olha, eu agradeço muito a oportunidade estatística, é lamentável. de vocês terem me chamado para poder, pelo menos, passar isso para a população. Eu acho que é fundamental esses esclarecimentos, mesmo que pontuais, e quem estiver nos vendo vai puxando, vai passando, vai informando Vai os outros. refletindo e multiplicando o comportamento em sentido contrário. Né? Doutor Ricardo Camilo de Almeida continua com a gente. Nicolau Beide também. Você de casa, evidentemente, conosco também. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já já. Muito bem, de volta para o último bloco do programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, toda terça-feira, ao vivo. Hoje, excepcionalmente, feriado da nossa padroeira, Nossa Senhora de Monte Serrado, da cidade de Santos, a edição gravada do programa CDL TV, que terá reprises às quintas-feiras, tem reprises às quintas-feiras às 18 horas e também todos os sábados às 11h30 da manhã, aqui na TV Santa Cecília. Ao meu lado, o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, e também o especialista em anatomopatologia, médico patologista, Ricardo Camilo de Almeida. Doutor Ricardo Camilo de Almeida. O Nicolau tinha uma colocação para fazer para o doutor, que foi comentada aqui no intervalo. Por favor, Nicolau. Não, é sobre os níveis e índices, que hoje é muito comum nós fazermos esse tipo de exame, né? Principalmente homens mais maduros, vamos dizer assim, que seriam os níveis de testosterona, né? Isso daí, na verdade... Que é onde aumenta ou diminui o libido, né? Do Isso, homem, né? isso ocorre em idades variáveis no homem, que é chamada andropausa. Mas tudo que é relacionado a coisa dinâmica, níveis, o meu é só estático. Isso é patologia clínica. E o que eu posso dizer é que, realmente, é importante ter um geriatra para o homem, um homem mais idoso, acima dos 60 anos, para que essa andropausa não seja um motivo de desalento, de desânimo, porque realmente com o envelhecer... Os baixos índices de testosterona. Causa depressão, causa perda total de libido. Mas esse procedimento é mais patologia mais na área de clínica. patologia clínica. Isso Eu fiz patologia essa clínica. pergunta, doutor, também não só por causa no caso da idade avançada, no caso acontecer a andropausa no homem, como também no caso eu tive uma experiência familiar, infelizmente, com meu pai, no caso de um tratamento de próstata ou de um câncer de próstata, existem alguns medicamentos que o homem é obrigado a tomar, que no caso é a inibição do testosterona. É isso mesmo. E aonde acontece e causa depressão. E né? causa mesmo, porque a próstata, a produção, como disse, do material que ela produz, é estimulado pela testosterona. E como estimula a próstata, também estimula o tumor a crescer. Então, uma terapia é evitar o estímulo. Então, pode ser até por um bloqueador ou até chega a fazer a ressecção do parênquima testicular e coloca uma bolinha de silicone no lugar. Remove os testículos, né? Remove-se os 2 testículos. Mas dizem que os rins também fabricam, né? Na verdade, produz pouco. A grande produção é feita, na verdade, o importante é o próprio parênquima testicular para a produção de testosterona. O testosterona. Isso. Bom, doutor Ricardo, eu queria que o senhor explicasse também para a gente a respeito de um procedimento que é de prevenção do retorno do câncer, que ele pode retornar, não é? Então, tem um procedimento chamado biópsia de congelação, que eu entendo que não seja tão difundido, mas é muito importante que as pessoas saibam. Caramba, o Zé pegou agora um ponto importante. Na verdade, o que ocorre? Toda vez que se vai fazer uma ressecção de tumor, essa ressecção, o médico visualmente busca
retirar na totalidade. Então, o que ele faz? Imaginando que eu tenho um tumor, que é da minha mão. Ele tem que tirar próximo, tem que tirar tecido normal para garantir que isto saiu inteiro. Porque se ele cortar muito rente, corre o risco de deixar algumas células, e aquilo volta a proliferar, retornar. Esse procedimento de congelação, ele é muito importante, ele é utilizado nos principais hospitais do Brasil, então Sírio, Einstein, de rotina absoluta. E fora do Brasil também, né, doutor? Fora do Brasil, e nos Estados Unidos, não se opera câncer sem ter a congelação. E como é que funciona a biópsia de congelação? É durante a cirurgia? Durante a cirurgia. Durante o ato cirúrgico, o patologista acompanha o cirurgião e, ao retirar, é feito estudo dessa periferia para garantir que se retirou tudo. Se por uma eventualidade... Então, veja, vamos parar aqui, fazer um retrocesso aqui na explicação. O termo câncer, ele surge em analogia ao zodíaco. Então, é o caranguejo. Então, tem a parte principal e as patinhas. E o pessoal popularmente chama de raiz. Isso não é raiz, é a própria progressão do tecido neoplásico. E, às vezes, isso não é visual. Precisa-se fazer um exame durante o ato. É feita uma congelação daquele tecido e é visto em loco se existem células anômalas ou não. Se houver, o patologista informa o cirurgião e ele já amplia aquela área, aquela ressecção. E o congelamento permite que visualize. Por que congelamento? Diferença, congelamento e congelação? Não, na verdade... É a mesma coisa? É só semântica. É só semântica. A prática, na verdade, é a mesma. Porque é um ato... É que o congelamento é o ato de congelar de fato. E a congelação envolve outros procedimentos que não apenas o congelamento. Entendeu? A congelação, eu posso fazer uma citologia, um raspado, eu posso fazer um imprint e eu posso fazer também o congelamento. Então, é um procedimento, são várias técnicas que comungam para uma conclusão cujo fim é informar o cirurgião que se retirou tudo. Por quê? Se não recidiva, como impele. Recidiva é que retorna, retorna, né? isso. Então, também tem outra questão também, doutor. Também, desculpe interromper, é que também não se tira tecido demais sem necessidade, né? Claro, é verdade? Porque, veja... Mas aí, aproveitando a sua pergunta, doutor, eu gostaria de voltar, no caso da próstata, existe também um cuidado em relação a isso. Existe uma retirada maior, né, por congelamento, né, da próstata? Não, a próstata, na verdade, o que acontece? Algumas vezes se congela, mas basicamente o urologista, ele tenta tirar o tecido adjacente de forma a garantir que se retirou toda a próstata e a gordura que envolve ela. Mas aí não incide também num outro problema, que quando se tira um pouco maior do que a próstata, e remove-se também alguns nervos, alguns tecidos que causam impotência masculina? Perfeito. Que é o grande medo do homem, né, que quando faz essa cirurgia. Perfeito. Mas esse risco, hoje você pode usar próteses penianas, mas acima de tudo, na minha visão, se é um paciente abaixo de 60 anos, de fato, isso é um problema a se considerar, mas tem que pesar na balança. Depende do desenvolvimento do câncer. Veja, risco de morte ou risco de impotência? Bom, aí você tem que ponderar o que é mais importante. O que é o mais importante. Então, veja, se a pessoa já está com 80 anos, bom, ainda vou usar uma prótese, não sei o quê, veja, com 80, se eu tiver com libido, estou feliz. Mas com 50, eu acho que é importante se questionar isso com o urologista, quais as ferramentas, será que o meu câncer de fato é mais agressivo, preciso? Esse tipo é uma medicina particularizada, mas essa discussão é fundamental e o risco que você levantou é fato, pode gerar impotência, só que pela técnica, uma cirurgia que a gente chama oncológica é diferente de uma cirurgia estética. A cirurgia oncológica, o Zé mencionou que eu ia explicar, evita-se tirar tecido muito a maior, mas sempre um pouco de tecido a mais é recomendável. Por isso que a prevenção é muito importante, né? Fundamental, Porque a prevenção, nesse caso da próstata, se constatar um câncer bem no início,
A remoção é tranquila, Isso, né? a cirurgia pode ser muito mais econômica, ele pode rente ao tecido e aí o risco de praticamente impotência... zero. Não, mas, não zero, mas diminui bastante, bastante. Agora, congelação, uma coisa que se usa bastante hoje é para mama, porque se tira muito da mama, acaba dando uma deformação. Então, a congelação para tecido mamário é uma ferramenta muito importante. Ok. Bom, doutor, a gente tem mais alguns temas, mas eu queria lhe perguntar sobre o que aconteceu. O nosso programa começa a ser exibido dia 8, né? Vai percorrer essa semana, mas o senhor foi selecionado para um congresso internacional que envolvia o Ministério da Saúde, envolvia também o Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, o MD Anderson, que é um hospital referência no mundo inteiro no transplante de medula óssea. Não é bem um transplante sobre cirurgia, sobre transplante de medula óssea, mas sobre uma doença chamada GVHD. Né? Como é que foi esse evento? O senhor foi convidado e quais são as grandes novidades que tem no combate a essa doença? Na verdade, o que ocorre? A GVHD, que é a doença do enxerto versus hospedeiro, ocorre em pacientes que sofreram transplante de medula óssea de doador não relacionado, não parente. Quando é parente também pode ocorrer, mas já diminui. Mas, basicamente, o que ocorre? Quando você transplanta a medula óssea, diferente de transplante de qualquer outro órgão, o que ocorre? Eu recebi um rim. Esse rim pode ser interpretado pelo meu organismo como algo que precisa ser combatido, porque vem de fora. Corpo estranho. É um corpo estranho. No transplante de medula é o inverso. Eu estou transplantando o órgão que faz a vigilância do organismo. Então, quando coloca a medula óssea doada, todo o corpo é a se debater. Então, daí a doença do enxerto, que recebeu, versus hospedeiro, que é o corpo do paciente. Entenderam? Então, veja, é uma doença que acaba dando repercussões sistêmicas. E houve essa seleção, foram 20 patologistas, 20, na verdade, basicamente eram patologistas, mas na verdade hemoterapeutas também foram, hematologistas, dentro do congresso que ocorreu, o Congresso de Transplante de Medula Óssea, que ocorreu em Foz do Iguaçu, 20 médicos foram custeados pelo Ministério da Saúde, através de uma parceria entre o Albert Einstein e o MD Anderson, que é um centro de referência mundial para esse tipo de terapia. E o que ocorreu basicamente foi a capacitação dos médicos para a identificação precoce dos primeiros sinais. Por quê? Se usa medicamentos para modular. O que é isso? Para não produzir muita reação e nem deixar, o que acaba causando repercussões que podem levar a óbito. Então, o paciente cursa, se não for tratado com diarreias profusas, e acaba o transplante causando tanto malefício quanto o câncer que foi. Só vou lhe pedir um esclarecimento, Lógico. porque muitas vezes a gente fala em transplante de medula óssea, as pessoas acham que elas confundem com a medula espinhal. É verdade. Então acham que vão tirar a doação de medula óssea, a pessoa acha que vão retirar minha E até para doar também gera um temor. Não, né? eu gostaria que você esclarecesse como é que é feito, porque não tem nada de osso. Não, na verdade, o que acontece? A medula que está nas costas se chama medula espinhal. Nervo. Mas as pessoas confundem muito, né, doutor? A medula óssea que produz o sangue, produz as células brancas, produz as plaquetas. As células brancas que fazem a defesa, as células vermelhas que basicamente transportam oxigênio para os tecidos e a plaqueta que faz função de coagulação. Não é só isso, mas basicamente, vamos colocar dessa forma para a população entender e acompanhar. Então, aonde está esse tecido? Basicamente no externo e nos ossos da bacia. Você pode retirar esse tecido de doação através do próprio sangue. Então, você usa medicamentos que estimulam a produção celular. Você capta como se fosse uma doação de sangue comum. Ou se interna e se tira através de uma agulha fina também, se aspira da bacia, da crista ilíaca, que é o órgão, basicamente, o segmento do osso ilíaco, que é a parte da crista, onde coloca-se uma agulha e se aspira. Mas veja, isso da mesma forma que
o sangue, quando você vai doar sangue, isso rapidamente, veja, a pessoa... Indolor, né? Já se Totalmente. recompõe, né? Não, No organismo. doer dói. Não vai falar que não dói, que dói. Mas a dor ali, isso daí é momentâneo, é um procedimento, veja, quando é feito da crise celíaca, é feito com anestesia. Você doa sangue, não tem anestesia, a pessoa doa. Então, e no primeiro dia a pessoa vai se sentir fraca, no segundo um pouco mais, mas depois disso, já segundo, terceiro dia, vida normal. E esse órgão doado, ele é reconstituído em até 3 meses. Regenera, né? Normal. Então, veja, a doação é fundamental. Existe um cadastro, existe um banco de cadastro. Porque às vezes eu acho que existe esse preconceito, né, doutor, em relação à doação. É o temor, né? Porque é o temor, as pessoas acham que vão se internar, que vão sofrer uma cirurgia, Veja, que vai levar pontos, etc. Existem pessoas... É importante a doação, tão raro, né? É tão raro encontrar uma pessoa que seja compatível para a doação, Sim. que existem pessoas que fazem o cadastro, então tiram uma amostra, isso daí é feito, as informações são guardadas e disponibilizadas para o mundo, não é um cadastro nacional. Cadastro mundial. É um cadastro mundial. É tão difícil de encontrar um doador correspondente que é feito um cadastro mundial. E pessoas que entram na lista, passam a vida inteira e, porque chega um limite em torno de 50, 60 anos, já não pode mais doar. Sim. Então a pessoa faz o cadastro com 20, vai até 60 e não é chamada para doar. E também tem que manter, eu vi uma dificuldade dos bancos de doação individual, é que a pessoa, às vezes, ela deixa de atualizar o cadastro. Também. Às vezes você acha essa agulha no palheiro, né, que quando não é consanguíneo, né, quando o doador não é consanguíneo, não é parente. E ele, não sei se consanguíneo está correto. Não, está certo, está certinho. Então, e muitas vezes deixa-se de E é você muito salvar uma importante, vida por né? causa disso. Porque esse né? caso do menino Muda de aqui em endereço. Sanza, Portinhos, né, se eu não me engano. Exatamente, Isso. foi uma E doadora conseguiu que um não era doador, da família. né? E eu Isso já mesmo, conheci da o caso inverso também, de um menino, infelizmente, adolescente, que não tinha doadores na família e faleceu por conta da leucemia. Doutor E Ricardo, o Zé, pois não. só, desculpa, agora foi minha vez de lhe interromper. O cadastro, a atualização é importante, a pessoa muda e fica inacessível, não se consegue. E só para constar, no caso que a gente vê muito em filmes, né, que acontece, que eu acho que não é uma coisa fantasiosa e é real, eu gostaria que o senhor falasse, da mãe que, no caso de filhos portadores de doenças, né, que precisem de doação, que geram outro filho compatível. Qual é a probabilidade realmente? Na O verdade, que isso existe? Na verdade, ela está jogando com probabilidade. 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 Mas é grande, porque é familiar, Não, né? é maior. Maior. Quando é mesmo pai, mesma mãe. Em torno de 25%. Em torno de 25%. Não é tão grande Tem que assim. ser o mesmo pai, a mesma mãe. Mesmo assim, em torno de 25%. Mas é comum acontecer. Né? É assim, no e há desespero, casos de sucesso. né? muitos. Muitos. Bom, doutor Ricardo, agora, até tem uma pergunta indicada pela nossa produtora aqui, a Larissa. Então, às vezes a pessoa ela tem uma pinta, ela precisa avaliar, tá? Em que ponto a pessoa deve se preocupar? Porque geralmente às vezes fica assustada e aquilo realmente é uma pinta que não tem uma maior incidência de uma possibilidade de uma complicação. Mas é válido fazer sempre análise? Olha, isso é fundamental. A Larissa está de parabéns em levantar essa questão, porque eu já vi casos em que o médico retira, entrega para o paciente, olha, leva para fazer a análise. O paciente não leva e dali a algum tempo, aquela pinta que era uma suspeita de não ser nada, isso aí não é nada, surge uma lesão enegrecida à distância, não se sabe de onde é e na verdade aquilo já era um melanoma. Melanoma é uma das doenças mais agressivas É um câncer, um câncer que origina das células que dão pigmento, que são os melanócitos. E as pintas nada mais são que proliferações benignas dessas células. Tanto que a nova classificação, nova, não é tão nova, já vai fazer 10 anos, 2006, da Organização Mundial de Saúde, ela classifica pinta como uma neoplasia melanocítica benigna, ou seja, já dá um caráter de câncer para a pinta e precisa-se, toda vez que se retirar, mandar para análise, nunca deixar. Ah, mas não deu nada. Ótimo. Mas isso é um procedimento normal, né, doutor? Ah, sim. Todas só para as alertar. clínicas fazem isso, né? Sim, mas para alertar a importância de se mandar todo o material retirado do corpo, mande para análise.
evita deixar, eu vou deixar isso daqui, o médico falou que não é nada, não precisa. Faça análise. Melhor pecar pelo excesso quando o assunto é câncer do que pela falta. Ok. Doutor Ricardo Camilo de Almeida, mais uma vez um prazer estar com a sua presença aqui, tão esclarecedor. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Zé, muito obrigado pelo convite. Nicolau, mais uma vez, muito obrigado. Os telespectadores, obrigado pela atenção. Espero poder estar aqui mais vezes. Muito obrigado, muito agradável aqui. Ok. Nicolau, obrigado. Obrigado, doutor. Pela participação e até a próxima. Aí mais uma participação. Muito obrigado. Com certeza lhe convidaremos de novo, porque é muito... acrescenta muito, eu acho que inclusive aos nossos telespectadores, as suas informações. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Ricardo, mais uma vez. Nicolau, obrigado à nossa produtora Luiz Moraes, equipe técnica da TV Santa Cecília, a você de casa. E o programa CDL TV vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.